Bom dia, boa noite, Shavuot Tov, uma boa semana para todos, Shabbat Shalom, Mashiach na redenção completa, verdadeira, definitiva para o mundo inteiro, aqui e agora já. A pergunta da semana é muito interessante, muito comum, que se fala bastante. Separa que é briga? Geralmente, sim, né? Quando tem uma briga, se separar, para de brigar. A gente vai aqui uma coisa muito interessante. É uma das sirot mais difíceis, bem envolvida, mas o Rebbe fala de uma forma tão simples, tão didática. Tem muito conteúdo, vou tentar passar tudo de uma forma leve, mas a ideia é que teve um ato de separação no primeiro dia para que pudesse ter briga, mas uma briga boa, uma briga para poder tomar a decisão certa, com livre-arbítrio. A gente vai ver isso na sequência. A gente está no projeto Lucas Sirot, esse é o volume 25, está começando um novo livro, que é Bereshit, essa é Sirá de número 1, da Parashat Bereshit também, quando o mundo é criado. A pergunta é se o mundo é independente. A gente vai ver que foi feito de um modo para que fique independente. No primeiro capítulo de Bereshit, Aleph, fala, né, no primeiro dia, Vaera Elohim et haor, Hashem viu a luz que tov, que é boa, vai ibadel Elohim ben haor ben rocha, e Hashem separou entre a luz e a escuridão. Isso é o sentido comum que todo mundo tem, né, que foi, inclusive aqui, não fala em dia e noite, fala, separou a luz da escuridão. Urash, nesse versículo 4, né, o quarto versículo de toda a Torá, ele fala, ele separa as palavras Vaera Elohim et haor ki tov, vaibadel, Hashem viu a luz que era boa e separou. Não fala separou entre a luz e a noite. Fala que viu que a luz era boa e separou. E aí Urash, fantástico, a gente vai ver isso na sequência, fala, mesmo aqui nós precisamos das palavras da Agadá, que é um nível da Torá, que não é o nível sentido literal que Urashi sempre usa. Hashem viu, né, que não era próprio usar para os perversos, os malvados, e separou para os sadikim, para o futuro que está por vir, para a messiânica. E, segundo o sentido literal, o Urash acrescenta, assim que a gente entende, viu que era bom e não era legal que, para ele, que a escuridão fosse... que a escuridão... que a luz e a escuridão fossem usadas juntas, misturadas. E aí separou um território para o dia e um território para a noite. Os comentaristas de Urash explicam que ele precisou primeiro explicar pela Agadá e não o Pshat, o sentido literal, porque não tem como explicar a palavra Vaibadel e separou no seu significado comum, que é uma separação entre a luz e a escuridão. Porque só pode ter separação entre as coisas que se costumam se misturar. Quando ilumina a luz, não tem espaço para a escuridão. Então não estavam juntos luz e escuridão. Não tem como ter os dois ao mesmo tempo. Mas pela Gadá, sim, que separou a luz para os sadikim, os justos, no futuro que está por vir. Depois, no sentido literal, Urash explica que a mistura não é no sentido de espaço, mas de tempo. Não é que os dois ocupavam o mesmo espaço, luz e escuridão, mas sim no tempo, que não tinha um território específico para cada um. Não tinha uma grade de tempo fixo, né, ou fixa para a luz e um para a escuridão. De vez em quando era um e de vez em quando era o outro. Mas ainda não dá para entender. Rashi ainda não explicitou que veio para explicar o sentido literal da Torá, que isso vai ser só no capítulo 3, a gente está no primeiro, e no verso 8. Mas, pela lógica, primeiro se explica na ordem do literal, e só depois, se não dá para entender pelo literal, se explica por motivos ocultos, da Agadá ou do Midrash.
etc. O próprio Rashi fala que então precisa das palavras da Agadá, mas antes mesmo de explicar o Pshat. Então seria normal explicar o Pshat. Se não dá para explicar o Pshat, aí fala, então precisa da Agadá. Mas não, já começa explicando a Agadá e depois explica o Pshat. Mesmo que o Pshat, que é sentido literal, o mais simples da Torá, aqui não seja a separação entre a luz e a escuridão, mas no momento que tem cada um, ainda é mais próximo do significado da palavra ibadelo, de separar. E da continuação do verso, que é separar entre a luz e a escuridão. E se era para explicar que luz e escuridão não se misturam, então o Rashi deveria ter marcado a continuação do verso. Ele falar não só Vayar Elokim et haor kitov vayavdel, e aí ele separou bem na hora ou bem na rocha. Ele não fala, ele para em vayavdel. Ou pelo menos indicar com etc. Né? Vayavdel, etc. O Rashi não faz isso. Como o Rashi só marca Vayar Elokim et haor kitov vayavdel, como o Rashi só marca que Hashem viu, Hashem no nome Elokim, que está ligado com a natureza, que é como foi criado o mundo, com o nome Elokim, que Elokim viu que a luz era boa e então separou, quer dizer que o motivo para separar foi que Hashem viu que a luz era boa. Por isso precisa agadar, para explicar que Hashem viu que não era própria a luz para o uso dos Jerechaim, das pessoas que são perversas e malvadas. Então ele separou essa luz boa. A explicação literal não tem como explicar que não era boa a luz com a escuridão, porque não se misturavam, então não tem como dizer não era boa a luz com a escuridão, então separou. Ou vice-versa, não era boa a escuridão com a luz. Porque não tinha como dizer que a luz afetava a escuridão, ou vice-versa. O que pode ser dito é que não era legal para Hashem a luz junto com a escuridão misturadas. Como está escrito no Rashi, Venae lo velachosher sheyu mishtamshim be'arbuvia, que eles fossem usadas como a escuridão como misturadas. Porque depois que viu como a luz era boa, não era certo que uma criação tão importante, a luz, com a parte boa dentro da luz, funcionasse misturada com a escuridão e não tivesse um momento fixo para si mesmo. Por isso que Hashem, no sentido literal, separou a mistura dos tempos da luz, que é boa, com a escuridão. Por isso que pela Agadá faz mais sentido a separação, porque Hashem viu que a luz era boa e não era certo deixar para uso dos perversos, enquanto que, pelo sentido literal, o resultado que a luz era boa foi só que Hashem não achou legal, então separou. Mas ainda precisa entender, porque Rashi precisa trazer e ainda colocar antes as palavras da Agadá, pois o motivo para separar não é indicado de jeito algum no verso, que explica por que ele separou. E é só um assunto de Agadá que está além, né, do sentido literal da Torá. E pela continuação do verso, também não fica tão liso assim essa explicação. Vayavdel Elokim ben haor ben haosh. Hashem separou entre a luz e a escuridão. Não foi a luz que era boa, foi entre a luz e a escuridão. Para entender isso, precisa explicar primeiro, porque Rashi volta e enfatiza no sentido literal, Ra'au Kitov, que Hashem viu que era bom. Sendo que já tinha marcado isso no título. Vayar Elokim et haor Kitov. O Rashi marcou Kitov. Mesmo assim, ele volta e fala, Hashem viu que era bom. Em princípio, deveria ter começado com Ra'au que enaé. Assim como ele começa a Agadá. Ra'au sheino kedai. Viu que não era propício. E aí, então, deveria começar o sentido literal, como viu que não era legal. Mas não foi isso que Rashi fez. E também na Agadá não falou Verau Kitov, Veino Kedai lista mesmo. Viu que não era bom, então viu que não era bom de deixar, de usar para os Jerechaim, os malvados. A verdade é que essa é uma das diferenças entre as duas explicações. Rashi não marca no título a continuação do verso, pois Vayavdel, ele entende que essa palavra Vayavdel, que separou,
está ligada principalmente com o começo do verso, que fala que a luz era boa. Vayera Elokim et haor ki tov. Quer dizer que foi a luz que era boa que ele separou. E o que ele separou está ligado com a parte anterior do verso, que a luz era boa, e não a luz e a escuridão, que ele fala depois. Hashem viu que a luz tinha algo a mais. Também era boa. A luz não só iluminava, como ela era boa. E foi isso que ele separou da luz. Ele tirou essa parte boa da luz, que ele separou para os Sadikim, os justos, quando chegar Mashiach. Então a luz ficou sem a parte boa. De modo revelado, ficou sem a parte boa. É óbvio que continua. Para explicar porque fez isso, precisou trazer as palavras da Agadá com relação aos perversos. Urash, né? Entende-se então, por que não desperta a questão imediata para o Ben Hamesh Lemikra, aquele que o Ben Hamesh Lemikra, aquele que tem 5 anos, começa a estudar a Torá, porque ele não se espanta e pergunta que luz é essa que foi separada, que o Urash está explicando para os Sadikim. Se a gente está vendo a luz não está separada hoje em dia. Porque o Urash fala que separou a parte boa da luz. A luz a gente continua tendo. Não é que separou a luz, tirou embora a luz. Segundo, porque o Urash fala que é para Leatir Lavó, para o futuro que está por vir. Já que até para os Sadikim, hoje, não dá para entender essa luz agora. Por isso o Urash traz primeiro Divrei Agadá, as palavras da Agadá, pois explica melhor o que foi separado, essa parte boa da luz, e não a luz da escuridão. Dá para entender assim o sentido literal da palavra Vayavdel, que é separar dentro da própria coisa. Separar alguma coisa que está dentro da outra. Não é coisas que não se bicam, que não se encostam, que não tem briga. Tem que separar o que está junto. Então, o que está junto, o bom que estava dentro da luz. Separou do raio da luz. Ficou só o raio da luz. A parte boa, o bom que estava dentro da luz, ele separou para os sadiquim, para os justos, quando o Mashiach chegar. E não é a escuridão que não tem na luz. Não tem como separar a escuridão que não tem na luz da luz. E vice-versa. Ou a luz que não tem na escuridão. Como no verso 6, que fala, Hierarquia Betor Hamaim, Vai Mavdil Ben Maim Lamaim. Então, ele criou o firmamento no segundo dia, no verso 6, e aí ele separou das águas de baixo das águas de cima. Então, entre as águas de baixo e de cima, é da mesma coisa que estava junto. Por isso, quando trouxe literal, precisou repetir Ra'al Kitov. Por isso que ele falou, ele viu que foi bom, porque aí o bom não está dissociado da luz. A separação foi só no tempo somente. Então, quando separa a luz da escuridão, separa a luz com a parte boa dela da escuridão. É preciso explicar, separa em termos de tempo, né? Quando que cada uma aparece durante o dia. É preciso explicar também porque Rashi enfatiza a necessidade do Divrei Agadá. Arbazé anu tzrichim Divrei Agadá. Mesmo aqui, precisamos da Agadá. Assim como o primeiro verso, aqui é brilhante, que o Rebbe traz. No primeiro verso fala Bereshit bara Elokim Hashem Tares, né? No começo, bara Elokim. O Rashi traz a palavra Bereshit bara, no começo foi criado. E aí o Rashi fala Eina mikrazé omer ela darshuni. Aqui a Torá não fala nada além de me pergunte. Tente entender o Midrash, o que está por trás desse Bereshit bara. O que foi criado? Foi a primeira vez que o Rashi traz que precisa ser falada as palavras Agadá. Como é que ele fala? Afbazé, mesmo aqui, como já tivesse tido antes. A não ser que entendamos que tem relação com esse Bereshit bara que a gente vai explicar. O Rashi traz o Midrash no primeiro verso para mostrar que a verdadeira razão para a criação do mundo não está na continuação do verso. Assim como não está acontecendo o verso, que ele separou a luz da escuridão. O que ele separou foi a parte boa que está no começo do verso. Bereshit bara não é Etashamaim Etares. Bereshit bara está ligado com a Torá e o povo judeu. Como Rashi explica, Bishvil a Torá, que é chamada Reshit Darko, em Mishlei, e Bishvil Israel, que são chamados de Reshit Tevuató, como está no Irmial. Tem muitos segredos escondidos na Agadá.
que tem na Torá. E a Agadá revela a parte íntima e a verdade da criação do mundo, nesse caso aqui, e sempre, mas nesse caso específico, que não é uma existência por si só. O mundo não foi criado por uma coisa por si só, mas sim para a Torá e o povo judeu. Não tem que ler só o que está na sequência, é o que está por dentro, por trás, na Agadá. Por isso que fala Darshuni, procure a Torá para entender o Midrash ou a Agadá, o que está por trás disso. Toda a criação tem uma existência própria, mas a luz é diferente de todas elas. A luz foi criada simplesmente e somente para algo. Todas as criações são criadas somente para algo. Seu objetivo é só para a luz, né? Como todas as criaturas, foi criada com o objetivo de, por meio dela, seja possível ver as coisas que existem na criação. Sem a luz é escuro e oculto. Mas a Agadá revela que a intimidade da luz, que é o bom que tem oculto nela, é para iluminar as outras coisas. Então, que isso que está oculto é a intimidade da luz. E iluminar as outras coisas é só para os raios da luz. Então, o verdadeiro motivo da luz não é só os raios da luz, que é só para iluminar e mostrar que existem outras coisas, cada coisa. O motivo da luz é a parte boa que tem dentro dela. Por isso que no versículo 5 fala Vayera Vayboker Yom Echad, e aí então foi noite e foi dia 1. Ora explica aqui que é Yom Echad e não Yom Rishon, deveria ser Yom Rishon, como foi depois Yom Sheni, Yom Shlishi, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, porque aqui foi Yom Echad, porque Kadosh Baruch Hu estava Yachid Belamó, Echad, ele era um, não era o primeiro de uma sequência, ele era um, único, porque não tinha sido criados ainda os anjos, que foram só no segundo dia. Mas já tinha luz no primeiro dia. Como dizer que Hashem era único no mundo? A resposta está ligada com, justamente, Divrei Agadá, sobre o bom dentro da luz. A explicação está ligada com um verso que tem Parashat Nitzavim, Re natati lefanech hayom et haim et tov, et hamavet vet hará. Veja que eu dei na tua frente a vida e o bom, a morte e o ruim. Depois está escrito, escolha a vida. Quem é um tolo que não escolherá a vida e o bom? Então a gente entende que escolher a vida e o bom não é sentido literal. Em cada criatura viva tem dentro de si a vida e a morte. A morte está ligada com a parte material, porque ela não se cria, nem se dá vida sozinha. A parte espiritual está ligada com a vida, que é a força divina do Criador que tem dentro de cada coisa, de cada criatura. É a vida que tem nela, tanto o que dá vida para aquilo, como a vida em geral. Isso não tem redução, porque é eterna, é viva. E nisso mesmo tem dois níveis. Tem a vida que se veste na criatura, que penetra, que é o Memale Kol Alamin, que preenche. E tem o bom, que é o nível divino acima do preenchimento, que é o Sovev Kol Alamin, que circunda. Como está escrito no Teilim, no capítulo 63, que Tov Hasder Hamechaim, que o bom, a sua bondade é melhor do que a vida. Porque é esse Tov, que é a parte íntima, que está circundando, que é acima do preenchimento da vida dentro da pessoa ou da criatura. A Agadá que tem na Torá revela o segredo e a parte íntima da luz, que é a existência verdadeira que tem em cada coisa. Não é o fato que causa a revelação da existência e maternidade da criatura. É a palavra de Hashem que lhe dá vida e a mantém, até o nível do bom da divindade, que é o Sovev Kol Alamin que tem em todas as criaturas. Quase terminando. Por isso, o Rashi fala, Ra'au Sheino Kedai Shamesh Bo Reshaim. Por isso que foi separado para não... separou para dar briga. Porque se tivesse mantido o bom dentro da luz, tiraria o livre-arbítrio. Não teria briga. Não teria, porque a pessoa ia ver que a sua essência verdadeira é a vitalidade divina. Não teria como escolher o bom do mal, a vida ou a morte. Só teria a vida, porque ele vai ver o bom, a vida que tem dentro de cada coisa. Não escolheria o contrário dela. Então, manteve para o Sadikim do futuro que está por vir. Pois então, quando o Mashiach chegar, tem o que a gente fala na Midá de Rosh Hashanah, Vedá Kol Paulo que atá pe'alto,
cada pessoa vai ver o que faz a cada um, como está em Ishaial, no capítulo 40, verou com a Bassar Ardav que Hashem de Ber, que toda carne vai ver junto, que é a boca de Hashem que fala e dá vida, e tem no Tehillim 33 que fala, Dvar Hashem Shamayim Nasu, que através das palavras de Hashem os céus foram criados. Então, não contradiz que Hashem era único no seu mundo no primeiro dia, quando foi criada essa luz. Pelo contrário, essa era a luz do Sovev, que está por cima, que está circundando, que está acima da história de Shelut, pelo qual o mundo é criado na corrente de encadeamento da criação. Nós que estamos envolvidos nos assuntos do mundo, dos céus e da terra, Tashamayim Vetares, precisamos focar na Torá. Por isso que tem Bereshit Bará, fala Ein Amikra Zé Omer Ela Darshuni. O Mikra, que é a Torá, fala, me procure a Torá, para revelar que o mundo foi criado para a Torá e para a gente, e não só para a terra e a materialidade e a morte, que isso não tem vida, não se produz, não é o espiritual que tem o bom dentro da luz e de cada um. Assim, os assuntos do mundo não devem nos perturbar. Eles foram criados para a gente. Assim fazemos do mundo uma moradia para Hashem. E aqueles que estão dentro do mundo da luz da Torá, em princípio não estão tão ligados com o estudo da Agadá e a parte íntima da Torá. Por isso Urash diz, no versículo 4, que também aqui precisa de Divrei Agadá. Arbazé anutzrichim Divrei Agadá. E Urash se inclui, anutzrichim, nós precisamos, mesmo Urash, porque não é para ficar no sentido literal, a gente tem que conhecer Hashem e se ligar nele com o bom da Torá, que Hashem nos deu a Torá, que a Torá é a Torá de Hashem, que é a Torá de verdade, é a Torá da vida, e nós nos unimos com quem deu a Torá e saímos da Galut, a gente saiu do exílio amargo, com Rahamim, com piedade, compaixão, misericórdia de Hashem, com a intenção verdadeira e completa, com Mashiach Anal, e se revelará a luz separada para Sadikim já agora, Mashiach Anal.